Qual o sentido de buscar o diagnóstico de autismo depois de velho? Oi, eu sou o Bruno, sou psicólogo e sou autista. Fui diagnosticado tardiamente e algumas pessoas se perguntam e perguntam para os outros, né? Qual o sentido de buscar o diagnóstico depois de velho e por que isso e tudo mais? E eu vou falar um pouco da minha história para talvez vocês entenderem por que é importante esse diagnóstico, mesmo que tardiamente. Eu cresci numa época em que o SUS estava começando a engatinhar, né? Então a gente ainda vivia o resto do INAMPS, era uma estrutura totalmente precária, né? E se hoje a gente não tem estrutura para fazer esse tipo de diagnóstico, imagina naquela época. Então a gente não tinha essa acesso, né? Então a minha família tinha condições financeiras bem limitadas, né? Não tinha sequer conhecimento e condições para pagar uma avaliação particular e coisas do tipo, né? Então, o médico era o que o SUS fornecia, né? E o SUS não fornecia muita coisa naquela época. Então, eu cresci sem saber que era autista e tendo que mascarar muita coisa sem saber por quê, né? Então, por exemplo, eu fui uma criança totalmente isolada na escola, eu não tinha amigos, né? Então eu tinha dois amigos, eu tive dois amigos na escola na época do ensino fundamental inteiro, né? Então não tinha mais do que isso. Um dos amigos era um primo, inclusive, então ele meio que era obrigado a ser meu amigo, por assim dizer, né? É, Sofria bullying, sofria perseguição na escola porque eu era o esquisito, eu era estranho. Eu era o CDF porque eu não tinha amigos, então eu focava nos estudos, né? Então eu era uma criança que não tinha amigos para brincar, eu brincava sozinho. Tinha os hiperfocos, né? Então eu ficava obcecado por uma coisa e ficava focado naquela coisa por muito tempo e ninguém percebia isso. Tinha as estereotipias também, né? E era uma delas era de me balançar, né? E tudo mais. E meus pais, eu lembro deles brigando comigo por causa disso, né? Então eu aprendi a ser rígido, né, fisicamente, por causa dessa pressão da família, né? Então a gente vai fazendo o que a gente chama de masking, né? Então eu fui mascarando esses sintomas, esses sinais, para poder viver bem em sociedade, né? Então eu nunca tive a habilidade de olhar nos olhos das pessoas para conversar, então eu tinha e ainda tenho, né, um problema com literalidade, né? Então eu tenho uma percepção muito literal das coisas. Então tem foto minha, por exemplo, né, criança, que era uma época que não existia câmera digital para a gente olhar a foto e refazer, que alguém pede, por exemplo, para eu virar a cabeça um pouco para o lado, né? Então era só para fazer algum movimento assim, né? E eu entendia literalmente, e eu tô com a cabeça assim na foto, né? Então a gente tem essas estruturas. E aí eu tenho a mania de andar na ponta dos pés, meus calçados são todos gastos na frente, né? E não atrás. E tem vários outros sinais aí que estão atrelados, né? Mas por que que é importante para mim, como adulto, saber disso? Porque tira um peso das nossas costas, né? Então, eu passei a vida inteira achando que eu era estranho, que eu era esquisito, que eu era é, alguém que não tinha amigos, que não tinha relações sociais, né, bem estabelecidas, e a culpa era minha, né? E aí, depois de entender o diagnóstico, depois de aceitar, e foi uma fase longa de aceitação aí, né? Vivi um período de negação, de ir atrás de outros médicos para tentar invalidar o diagnóstico e foi confirmar ainda mais. É, Isso traz uma leveza para a gente, né? Entender que eu sou assim mesmo, que eu sou diferente e que isso
não é um defeito meu, não é uma característica ruim minha, né? Mas é a forma como eu sou. E isso melhorou a minha forma de se relacionar com outras pessoas, a minha relação com meu marido, a minha relação com a minha família, porque todo mundo hoje entende que existe uma condição diferente no meu desenvolvimento que me faz me relacionar de maneira diferente. Então, isso é bom para as relações atuais, é bom para a gente aceitar o nosso passado e para a gente pensar num futuro melhor também, né? Então, vem a terapia medicamentosa também, né? Então, tudo isso vem para facilitar a nossa vida a partir de agora. Então, foi um peso até agora e não precisa ser um peso de agora em diante, certo?